dia, queridos alunos. Nós estamos agora dando início à nossa aula de História. Hoje a tia vai iniciar o nosso segundo livro de História. Estejam com ele em mãos para darmos continuidade à nossa aula. O nosso livro, nós temos a unidade 2. É sobre esta unidade que eu vou começar a falar. A nossa unidade tem como tema o que são patrimônios históricos e culturais. A tia vai iniciar com o capítulo 1. O capítulo 1 ele fala sobre os patrimônios que contam histórias. Nós temos nessa imagem o Centro Histórico de Alcântara, que ainda guarda vestígios do passado. No século XVII, na cidade de Alcântara, no Maranhão, duas famílias locais disputaram para construir a melhor casa para hospedar Dom Pedro II, imperador do Brasil na época. As obras nunca chegaram a ser concluídas, já que as famílias entraram em conflitos e, para evitar polêmicas, no caso confusões, disputa, o imperador cancelou a visita à cidade. Hoje, no lugar onde poderiam ter sido realizados muitos bailes e banquetes para a família imperial, restam apenas ruínas, no caso, restos de um ou mais edifícios desmoronados ou destruídos pela ação do tempo ou por acidentes, considerados os patrimônios da cidade de Alcântara. Esse é o patrimônio da cidade de Alcântara que você está observando na imagem. Nós temos aí, nesta imagem, o Centro Histórico de Salvador, na Bahia. Atrai turistas do Brasil e de outros países. Nesta imagem, do Largo do Pelourinho, é possível ver o estado de conservação de algumas casas e igrejas. Mas agora eu vou falar um pouco sobre o que é patrimônio para vocês. Patrimônio é o conjunto de bens de um país, região ou cidade que é importante para a história e a cultura daquele local. Por isso, deve ser preservados. Há dois tipos de patrimônio: o cultural, de patrimônio cultural, o material e o imaterial. Os patrimônios materiais, eles possuem valor econômico, podem ser visitados ou tocados e são compostos de bens móveis, como obras de artes, documentos, objetos de acervo e imóveis, como edifícios, construções e sítios arqueológicos. Os patrimônios imateriais não podem ser tocados e estão relacionados aos saberes, como uma música, uma dança, uma luta ou uma cerimônia. O Pelourinho é um exemplo de patrimônio cultural, material. Além de ter mais de 470 anos, esse bairro ajuda a contar a história de Salvador e do Brasil, com casas e monumentos históricos que são preservados até hoje. Em Jacareí, no estado de São Paulo, nós temos um bolinho feito de farinha e linguiça. Ele foi reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do município, popular em festa de rua e no mercado municipal da cidade, o chamado bolinho caipira. É tradição da história de muitas famílias da região. Eu vou falar um pouco sobre as cidades e seus patrimônios históricos e culturais. Essa imagem, ela é de Alcântara, que eu falei no início. Essa cidade foi fundada em 1648. Alcântara foi um importante centro agrícola e comercial, ela tornando-se uma das cidades mais ricas da região. Lá se produzia açúcar, arroz, algodão e sal, que eram vendidos para muitas outras cidades. Com o passar do tempo, algumas dessas cidades elas cresceram e passaram a cultivar seus próprios produtos, não necessitando mais comprá-los de outros lugares e gerando problemas econômicos para o comércio de Alcântara. A abolição da escravidão
Em 1888, o processo que garantiu a liberdade dos africanos escravizados também contribuiu para mudanças importantes na cidade. Sem o trabalho escravo, a produção de itens como açúcar enfraqueceu e, como consequência, muitas pessoas foram embora para outras cidades. Atualmente, há cerca de 400 construções antigas em Alcântara. Por essa riqueza histórica, arquitetônica, urbana e arqueológica, a cidade foi declarada em 1948 Patrimônio Cultural do Brasil. Vamos falar agora quem determina o que é patrimônio. A preservação dos patrimônios de uma cidade ou de um país é responsabilidade de todos, mas principalmente dos órgãos públicos. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, é um órgão federal criado em 1937 para preservar o patrimônio cultural brasileiro. Cabe ao IPAM e aos governos estaduais e municipais promover leis e ações de reconhecimento, valorização e preservação da história e da memória do povo. Os cidadãos devem sempre conhecer, visitar e valorizar esses espaços, além de ajudar a cuidar deles. Nessa imagem, nós temos um monumento em homenagem aos imigrantes japoneses. É uma estátua inaugurada em 1998, em Santos, São Paulo, que faz uma homenagem aos japoneses que desembarcaram pela primeira vez no Brasil em 1908. A estátua ela é um exemplo de patrimônio que preserva uma memória histórica da cidade. Que interessante, não é? E assim nós terminamos a nossa aula de hoje de História. Espero que vocês tenham acompanhado e gostado da nossa aula. E até a semana que vem. Tchau, tchau!